Bem-vindo ao AceleraCast, meu nome é Flávia e hoje eu tô no lugar do Chaya e do Marcelo. Vamos ver no que vai dar, gente. Esse episódio é o episódio 39, e aí eles me deixaram à vontade para escolher quem eu quisesse, e eu escolhi uma pessoa que é demais. Eu não vou falar porque ela vai falar por si, mas a Anitta vai trazer um conceito interessante que pode se aplicar não só a vendas, mas a qualquer empresa e qualquer necessidade, tanto individual quanto coletiva. Anitta, como que você descreveria quem é a Anitta sem falar o que você faz? Smile é uma música do Charlie Chaplin. A música é dele, a letra é dele. E provavelmente ele escreveu num momento onde ele estava apreciando a vida. Eu diria que se eu fosse uma música, eu seria Smile, do Charlie Chaplin. Arrasou, hein? Maravilhoso. E me fala uma coisa, agora, você descreveu assim, mas agora tecnicamente falando... Tecnicamente, porque, gente, deixa eu falar, olha isso aqui é a quantidade de coisas que essa mulher já fez e faz. Mas, mais do que isso, eu acho que a importância é o ser humano, né? A formação de tudo isso são coisas que vêm na vida, tem coisas que você deve ter feito há muito tempo e que faziam sentido naquela época, agora não fazem tanto. Mas hoje, qual que é a sua área de atuação? O que você faz? É desenvolvimento humano. Eu acredito que pessoas que têm uma experiência de vida, que têm desejo assim, de ver o mundo um pouco mais saudável, e você entende bastante de saúde, né? Eu acho que eu me dedico a isso, de verdade. Assim, eu entrei nessa senda, né? A minha trajetória, você sabe um pouco, eu tenho 3 pontos bem agudos assim, na minha trajetória. O primeiro foi a minha formação em artes plásticas, e eu fui professora de maternal por um tempo, dava aula de artes. Depois eu entrei no mundo da publicidade, no mundo da produção de fotografia, de filmes, que me deu uma visão estética que me ajuda até hoje. Aí, em seguida desse mundo, eu fui provocada por um amigo que era presidente de uma empresa de seguros, e ele falava: mas você é tão cuidadosa, por que você não vem trabalhar comigo? E aí eu acabei montando com a mulher dele, com a esposa dele, uma corretora de seguros. E ele acabou mudando para a Espanha. E eu fiquei com aquela corretora que eu não sabia o que eu ia fazer. Porque eu tinha o lado que eu adorava, era o lado de entender como que a pessoa iria, né, seguro de vida, por exemplo. Por que faz um seguro de vida? Como é hoje, né, quanto você gasta? Então, eu era muito curiosa. Então, eu saía de uma venda muitas vezes sem fechar nada, mas assim, com um currículo da Escola da Vida fantástico. E eu fiquei sozinha nessa corretora, né? Porque a minha amiga mudou lá, o marido foi ser presidente, me abandonou. E aí eu tive um convite para trabalhar com investimentos no exterior. Desse grupo de seguros mesmo, eles viram que eu era muito atenta, já era atenta aquela época, assim, às histórias. Sempre fui atenta às histórias. E o investimento no exterior me proporcionou entender um mundo que a gente não tem cultura no Brasil. Hoje tem mais, mas o mundo da poupança, o mundo de organizar o dinheiro, não tinha. Naquela época, eu lembro de conhecer amigas minhas que as famílias tinham sido milionárias, e de repente o pai estava dependendo da família para viver. E os investimentos no exterior me deu muito essa noção da moeda financeira, do que você deve fazer, do que é a sua realidade, de que é a sua necessidade, de qual é o seu desejo, né? Que são variáveis que a gente não tem o hábito. Eu casei muito mocinha e eu casei muito apaixonada. Imagina, eu terceirizava toda a parte financeira. Meu marido dava aula de matemática financeira, então, imagina, não precisava. Então, entrar nesse mundo dos investimentos, saber como que você poupa, qual é a diferença de câmbio, isso para mim era maravilhoso, porque era tudo muito novo.
Então, do maternal, da publicidade, depois para os seguros, depois para os investimentos no exterior. E os investimentos no exterior, eles me fizeram ganhar um prêmio. E eu sempre fui muito estudiosa. Eu gostava de estudar assuntos estranhos, né? Meus amigos falavam assim, você devia abrir um banco de ideias e assuntos estranhos, porque era cada assunto. Hoje é legal, todo mundo, você pegar a moçada que está assistindo aí, eles fazem milhões de cursos, eles têm curso para tudo, né? Uhum. Mas mais ou menos em 90, 94, não tinha. Não, eu fazia mitologia, fazia dança. Hoje eu tenho a minha sócia, a Júlia, faz dança afro, acho o máximo. Eu, naquela época, eu fazia lanterna mágica, era uma dança toda de expressão corporal, que você tinha que se expressar. Então, era uma pessoa muito curiosa e eu gostava de mitologia. Então, quer dizer, com toda essa bagagem, meu negócio, eu adorava as aulas de mitologia. Eu fazia grupos de estudo, estudei 18 anos, toda quarta-feira à noite, Sério? um grupo em casa de mitologia. E eu ganhei uma viagem para a Grécia. Imagina alguém que estuda Nossa, maravilhoso. Mitologia, uma viagem por causa dos investimentos no exterior. Claro. Né? Eu não tinha ainda vindo na aceleração de venda, mas eu já consegui fazer o suficiente para o negócio, né, mas ampliar. Neste mesmo momento que eu ganhei a viagem, a empresa do meu marido, da qual eu era sócia, de direito, mas não de fato. Sabe aquela coisa, você é sócia da construtora? Ela estava entrando numa fase super difícil, porque durante muitos anos ele teve um cliente, a Igreja Mórmon. Nós construímos 33 igrejas no Brasil inteiro. E era assim, sabe, assim, era céu de brigadeiro. Vinha o contrato, tinha a verba direitinha, a gente construía, a gente fazia dinheiro, tudo perfeito. Só que eles começaram a construir a sua própria construtora, na verdade, o seu núcleo de construção. E, de repente, pum, caiu, não tinha cliente. E ele, com toda a formação, o professor da faculdade, de engenharia, de custos, a parte comportamental ficou muito abalada. Imagina. Né? Porque você perde o seu cliente, morre, e aí ele teria praticamente que começar de novo. E nesse momento, era o momento que eu recebi as passagens para a Grécia. E aqui, né, todo mundo sabe que não é fácil você lidar com o ser humano, você lidar quando um está indo bem, quando o outro não está indo tão bem. O ego de cada um, né? As expectativas de cada um. Exatamente. E ainda mais sendo mulher. Ainda mais aí sendo piora mulher. A situação. Então, eu resolvi falar o seguinte, bom, tem uma passagem sobrando. Aí o meu filho mais novo falou, mãe, então vou com você, quero conhecer a Grécia. E meu marido ficou aqui. Eu lembrei muito nessa viagem de um filme chamado Shirley Valentine, que ela tem, não sei se vocês assistiram. Não assistam, vale a pena. Ela tem uma crise, ela vai para a Grécia. Eu estava na crise, né, financeira da construtora e numa crise também pessoal, com o marido, com confusão ali. E eu fui, na hora que eu entrei, na hora que eu cheguei na Grécia, menina, tinha uma lua cheia, o céu estava azul marinho, a lua cheia, ela prateava, eu fiquei num hotel muito bonito, ela prateava todo o terraço do hotel. Eu já falei assim, nossa, que auspicioso isso. E no dia seguinte, um dos passeios era para conhecer a Ágora, o lugar onde o Sócrates andava com os... Então, assim, todo aquele clima, né? Eu imaginando assim, nossa Senhora, meu Deus. E aí eu cheguei lá, não era bem aquilo que eu imaginava, era uma pracinha michuruca, com os matinhos nascendo. E eu falei, nossa, mas eu achei lindo. E o meu filho viu que eu estava naquele estado, né, alterado de consciência, e realmente eu estava. E ele falou, mãe, você estudou a vida inteira esse negócio dos deuses, da Afrodite, fica aí que eu vou dar uma volta. E eu fiquei 40 minutos sentadinha lá numa daquelas pedras e aconteceu uma coisa que hoje a gente diria que é uma expansão de consciência, que é uma epifania, que é um estado alterado de consciência, que foi assim uma coisa metafísica, então difícil de explicar, mas foi uma grande percepção
uma Uma revelação, né? Exatamente, uma revelação. Uhum. E que aquele momento, eu tinha, acho que talvez, dado um salto na minha própria identidade, acho que tinha me integrado ali, sabe? Assim, do que eu precisava fazer, nem do que eu queria, mas do que eu precisava fazer. Ele não é linear, né? Você tem essa visão, eu tinha uma visão muito, quase que eu podia tocar no futuro, o futuro estava ali, quase ali na minha frente. Então, e essa percepção era de que eu precisava realmente dar um passo atrás, olhar o sistema, a gente falando tanto de sistema, olhar o sistema onde eu estava inserida e ver que eu poderia interferir naquele sistema. Isso é exatamente por isso que eu pedi para você vir, porque é uma história. A gente vai construindo a história, a nossa história. E às vezes surgem coisas que você nem imagina que vão interferir daqui, sei lá, 5, 10 anos, que vão te trazer bagagem, às vezes, para desenvolver outras coisas. Você vê, você foi fazendo coisas, arte, você deu aula de artes para crianças, e tudo isso tem a ver com, no final das contas, tem a ver com o pensamento sistêmico, se você for ver pontualmente tudo que você passou, até chegar nesse ponto da revelação. Você só chegou nisso porque você construiu uma história. Que é que a gente estava conversando hoje com o pessoal da aceleração de vendas. Exatamente. Que hoje é esse imediatismo, essa coisa do quero para ontem, e não existe a paciência de esperar ter essa visão do futuro, do que você quer realmente. Né? Tu me fala, qual que é o seu propósito? É difícil responder. E é uma coisa legal que você fala agora. Não é o que eu quero, é o que eu preciso fazer. Isso que para mim é o propósito. É muito forte. Porque o que eu quero fazer é o seu ego. O que eu quero fazer. O que eu preciso fazer vai um pouco além de você. É você se conectar realmente com o sistema onde você está inserido. E quando você tem esse tipo de insight, que seria, acho que, uma quantidade imensa de insight, uma epifania, né? Você não tem dúvida. Ele não é alguma coisa que você vem... você tem, lógico, o segundo passo. Claro. Mas a revelação, aquilo era assim, o que eu preciso fazer? E eu sabia que eu precisava voltar para o Brasil, né? E um dos pensamentos que eu tive era assim, puxa, se eu estou aqui, na Grécia, ganhando um prêmio, né, para alguma outra empresa, por que eu não dedico essa... vamos dizer que a minha maior habilidade seria a criatividade. Por que eu não dedico essa criatividade à construtora do meu marido, que está precisando tanto? Sim. Por que a gente tem que, às vezes, ir lá fora para enxergar o que tem dentro? Exatamente. Então, nesse caminho de ir lá fora para buscar o que tem dentro... Eu nem preciso falar que a viagem foi assim, esquisitíssima, porque eu fiquei muda os 15 dias seguintes. E seu filho lá passeando. E meu filho passeando. Tinha um navio, a gente fez as ilhas gregas de navio, e eu era outra pessoa. Na hora que eu levantei, eu era outra pessoa. Eu tive essa percepção, e quando a gente fala, né, do eu, né, quando você fala eu, você está falando de um emaranhado de sistemas. Está falando do seu sistema biológico, do seu sistema circulatório e tal, mas você está falando também de toda a tua história, das escolas que eu estudei, das músicas que eu ouvi, sim, dos livros que eu li, das pessoas que você se das relacionou. Pessoas. Então, esse emaranhado que a gente empresta do mundo quântico, né, quando as partículas se relacionam, que a gente falou emaranhado quântico, eu vivi o emaranhado ali naquele momento. Aquele emaranhado de sistemas que era eu. Aquilo era eu. Sim. E quando eu levantei... Você já era, né, outra nível. Eu acho que ali foi uma... Entre estar sentado e levantar, eu acho que foi a grande viagem do ego para o eco. No sentido de ter esse entendimento do todo. Porque você tem essa percepção do todo. Por isso que o estado é um pouco alterado de consciência. É quando você se vê indivíduo dentro desse todo. Vou até anotar aqui. Do ego para o eco. Do ego para o eco. E aí a volta para São Paulo foi bem estranha. E o seu filho, ele reparou? Total. Ele falava, mãe, o que você fumou? Porque eu sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa... Não tinha... nenhum cigarro de maconha lá, não tinha nenhuma droga. Eu não sou chegada, eu gosto de vinho, mas digamos que se eu tivesse que me embebedar, seria de azeite grego, porque eu adoro. Então, ele estranhou a minha quietude
E quando eu voltei completamente, assim, decidida ao que eu ia fazer. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que eu ia sair dos investimentos no exterior e dedicar o meu olhar à construtora. Sim. E esse olhar demorou 6 meses de observação, que talvez isso eu não tenha te contado lá. Foram 6 meses de observação, de uma quietude, a quietude continuou, mas eu observei. E só de observar, eu consegui ver que existia uma contadora que tinha um processo de corrupção dentro da empresa, tinha um engenheiro que tinha uma visão, vamos dizer assim, diferente dos valores da família, só de observar. Então, quando eu começo a ficar muito agitadinha, para e observa. Exato. Porque hoje em dia, ninguém para. Ninguém para. Ninguém para. Tá todo mundo na produtividade, no fluxo. E eu imagino que nesse período que você ficou quieta, que na verdade você não estava, eu tava, quietude não, ativa, né? E era bem assim, alternativa, porque eu tinha uma mesa parecida com essa aqui, e também de lousa, viu? Naquela época. E eu tinha uma necessidade de olhar as coisas, e eu sentava em cima da mesa e ficava olhando assim. Então, óbvio que não é para quem tem uma mente criativa, uma mente conectada, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o pensamento sistêmico. Sim. Você ser criativo e conectar. E você conectar saberes diferentes, conectar conhecimentos diferentes. Uhum. Essa é a ousadia. Eu sou favorável do passo a passo, eu adoro, eu preciso, porque eu sou uma pessoa muito criativa, então eu preciso do modelo, eu preciso do método, mas a hora do diálogo generativo, a hora do brainstorming, a hora você precisa entrar nesse fluxo. Sim. Né? Senão fica muito mecânico. Senão fica também. mecânico. E até assim para quem tá escutando, né, fala, o que vocês estão falando, né? Afinal, né? Quando a gente fala em pensamento sistêmico, entendam por ter uma visão mais ampla de tudo. O que são os sistemas? É qualquer coisa. Tipo, aqui, AceleraCast é um sistema. A empresa, a aceleração de vendas é outro esquema. A Potentials, que é a empresa da Júlia e da Anitta, é outro sistema. Então, assim, é olhar, ter uma visão um pouco mais ampla. E eu falo, né, até como pediatra, que as crianças têm essa visão muito mais natural de olhar, às vezes, a solução de um problema saindo do foco. Então, é sobre isso que a gente está falando. Relacionado a esse olhar que não é linear. Eu tô aqui, isso aqui causa isso aqui e acabou. Não, é um fluxo onde tudo está conectado. Então, a gente está conectado com a mesa, com o microfone, com vocês que estão aí. E muitas coisas que você faz, às vezes, vão refletir em coisas que você nem imagina. Né? Então, o pensamento sistêmico é isso. E aí vocês vão falar, o que tem a ver com vendas, com empresa? Tem tudo a ver, porque o pensamento sistêmico, para mim, nada mais é do que um caminho até para o autoconhecimento. Para você saber essa conexão, você tem que saber quem você é, senão você nem sabe em que ponto desse sistema você está. Né? E sai um pouco do holofote, né? Do homem como centro de tudo. É tudo conectado. Esses dias eu estava assistindo um episódio do Discovery, e eles estavam falando de vários lugares dos Estados Unidos, as belezas dos Estados Unidos. E aí eles estavam mostrando uns ratinhos de praia, uns ratinhos brancos, que eles pegam aveia, que é um tipo de uma aveia do mar, e eles fazem uns túneis, e eles vão acumulando essa aveia lá, como comida, eles vão acumulando. Só que tem uma cobra nesse sistema, lá da praia, acho que eu não sei se é na Califórnia, que a cobra, ela gosta de comer esses ratinhos. Então, o que eles fazem? Eles têm lá a toca deles, onde eles vão estocando a aveia, mas eles acabam fazendo túneis paralelos dentro dessa areia para fuga. Bom, se a cobra está por aqui, eu tenho por onde fugir. E o que eles falaram? Que eles abandonam, né? Então, por exemplo, se a cobra entrou e o rato tá lá e tá vendo a cobra, ele, né, sai fora. E aquela aveia fica lá. E essa aveia, ela brota. Porque começa a ficar úmido a areia, ela brota, ela faz raízes e ela deixa aquela areia mais firme, certo? Então, quando tem a ameaça né, que lá tem muito desses desastres naturais nos Estados Unidos, né? É uma maneira de proteger essa costa. Então, gente, um rato
certo? Ele fazendo... Cria um fluxo aonde uma atitude dele reflete na proteção de uma comunidade. E é o que eu falo, né? Assim, às vezes a gente se vê numa empresa como um elemento pequeno, como um rato, e na verdade você às vezes, muitas das vezes, as suas atitudes podem gerar um fluxo muito maior do que você imagina. Então, para mim, isso é o pensamento sistêmico, né? Como uma coisinha tão pequenininha, um ratinho lá, desse tamanho, consegue fazer um fluxo de um negócio muito doido, que é natural para ele, porque é sobrevivência. Bom, eu tô aqui comendo minha aveia. Se chegar a cobra, não quero morrer, eu tenho que fazer minhas alternativas aqui. E aí eu deixo para trás o que não me importa para eu sobreviver. E isso gera todo o resto do fluxo. É claro que ele não sabe dentro dele, né? Assim, mas nós conscientemente. Mas nós temos a capacidade, não é? Sim. Todo mundo que tem a consciência, mas nós temos a capacidade de trazer para a consciência, e pela primeira vez na história do mundo, né? Primeira vez desde do Big Bang, 13 bilhões de anos atrás, a gente tem a condição de poder cocriar o futuro que a gente acha necessário. Porque a gente tem essa consciência. Sim. A gente tem a consciência, e você falou com a palavra tudo, que é a atitude. Né? Quando você tem essa atitude, dá atenção, quando você está presente, quando você está olhando o outro. Escutando. Quando você está escutando, você dá aula de escuta ativa. Né? Eu que participo como uma facilitadora da teoria U, onde, para mim, o ponto principal é a escuta. E eu gosto sempre de trazer o meu filho que ele teve, porque ele teve essa qualidade comigo. Ele escutou o meu silêncio. Ele não interferiu. Ele não ficou, o que aconteceu? Exatamente, isso que foi maravilhoso para mim, pelo respeito, claro. Sabe? Pelo respeito e entrou talvez no meu fluxo. E quando você fala isso, dessas coisas que a gente não consegue explicar, mas que estão dentro desse fluxo, foi um pouco o que aconteceu com a empresa, porque depois de 6 meses de observação, eu também assumi, eu tive a atitude de por que ser sócia só de direito e não de fato. E aí eu pude pôr à prova, fiz muitas coisas usando a criatividade, muitas delas deram certo, algumas deram bem errado, e eu pude começar a colher e perceber assim, comunicação. Você falou agora há pouco, né, nós estamos conversando de comunicação. Para mim, comunicação é o elemento primordial da vida. Porque se a gente não tivesse a comunicação, a gente não teria conseguido chegar. Como que uma espécie humana, há 70 mil anos atrás, sem garra, sem pelo, com um peso razoável entre 70 e 80 quilos, conseguiu sobreviver a leões, a cobras? Como que nós conseguimos sobreviver? Porque esse ato, né, de quando a gente faz isso, que desce as cordas vocais e você quer ajudar o outro lá, porque o leão vai te comer. Você tem que mandar mensagem de algum jeito. Você tem que mandar mensagem. Então, a primeira mensagem é uma mensagem afetiva. Então, eu acredito e trabalho isso para que o resgate seja dos afetos. Os afetos e dos afetos do ser humano inserido nesses sistemas, da escola, da universidade, no sistema do trabalho, das famílias. Tem que é sistema mais emaranhado do que uma família. Nossa, muito. Né? Difícil. Os sistemas são situações caóticas que caminham para a ordem e continuam nesse fluxo. Porque é muito difícil a gente achar que uma família está totalmente em ordem. Para quem tem filho, você sabe, quando nasce um filho, muda tudo. Nossa, sim. Ao mesmo tempo, eu consigo definir, olha, minha família é mais ou menos assim, né? Você consegue definir, mas todo aquele fluxo que você traz, esse emaranhado de a história genética dos seus pais que você traz, e a história epigenética do campo que você está inserido. Exatamente, né? Perfeito. E das suas atitudes quando você muda e você quer mudar esse campo. Porque e você falou da genética e da epigenética, né? Então, muita gente não sabe o conceito, mas assim,
A genética... Eu jogo a bola e você corta, hein? A genética, ela... Quando foi descoberto os genes, enfim, tudo, todo mundo falou, nossa, descobrimos tudo o problema. Não, você nasceu com o gene aqui sei lá, da diabetes. Então, você vai ter diabetes. Esse era o conceito que se acreditava. E a epigenética veio mostrar que não. Na verdade, o contexto onde você está inserido vai fazer esse gene se expressar ou não. O gene, ele se expressa. Até o gene se expressa, gente. Até o gene se expressa. Imagina se até o gene se expressa, se comunica, imagina a gente, né? E assim, eu estava lendo hoje um artigo sobre atividade física e câncer de mama, relação de atividade física nas mulheres e câncer de mama. E que a atividade física, dependendo da intensidade, óbvio, e do tempo, né, que você pratica, você altera a expressão gênica de genes relacionados ao câncer de mama. Então, assim, as nossas decisões, as nossas atitudes, se eu vou ser sedentário ou não, se eu vou comer isso ou não, se eu vou fumar ou não, se eu vou fazer parte da empresa do meu marido e vou parar de ser coadjuvante, vou ser protagonista, todas essas atitudes, elas geram um fluxo dentro de você e onde você está inserido. Então, assim, desde uma coisa como um câncer, até você mudar o fluxo de uma empresa. Que foi o que você fez com o seu marido. E você ficou quanto tempo na empresa? Eu fiquei... Bom, na empresa, eu estou falando de 98, eu acho que para a empresa começar a ter esse protagonismo, assim como eu tive comigo, a empresa ter com ela e não depender de um cliente e começar a fazer suas próprias... Eu acho que assim demorou uns 14 anos. Os primeiros 7 anos foram 7 anos de... olhar no entorno e ver o que tinha no entorno. Então, no entorno a gente tinha amigos, a gente tinha os alunos do Ferraro, da faculdade onde ele dava aula, tinham pessoas que nos admiravam pela família que a gente tinha formado, família assim, super saudável, do esporte. Então, este grupo foi o primeiro grupo de investidores onde a gente criou uma incorporadora. E a incorporadora, ela começou a ter o papel, não de construir, mas o papel de captar investidores. Então, os investidores, junto com família, junto com amigos, a gente montou o segundo empreendimento de sucesso nosso, que é onde eu moro, chamado Companhia dos Amigos, que era uma homenagem a todos esses sistemas que, emaranhados, colaboraram para que a gente recuperasse a empresa, criasse uma incorporadora, uma rede de estacionamentos, e aí sim eu pude batizar a escola AHA. AHA, óbvio, baseado no insight da Grécia, mas e que eu pudesse me considerar, naquela época, para este modelo de negócios, uma professora de maternal de adultos. Por isso que, uma vez que eu estava num congresso de sustentabilidade, uma moça falou, o que você faz? Eu brinquei, né? Falei, eu trabalho com maternal de adultos. Ela achou aquilo divertido. Encurtando a história, nós desenhamos um programa muito baseado nos novos modelos mentais, porque você há de convir, e vocês também, que se você vai numa escola competitiva, onde você tem disciplinas, onde você senta atrás do seu coleguinha, onde você vai fazer um vestibular e você não vai ajudar o outro porque você vai ter que passar, está competindo. Onde você entra numa empresa, você tem uma hierarquia de carreira e onde você sente que o tapete pode ser né, puxado. Aí alguém chega para você, contrata uma consultoria para você falar de colaboração. Então, é como se você trouxesse um ET e explicasse para ele o que é o jogo do Flamengo e do Fluminense. É difícil. É difícil. Então, eu entendi que para falar para este novo mundo, eu precisava pegar todos esses cursos, conhecimentos, mas principalmente a minha sensibilidade. Porque hoje eu me dedico a trazer à tona, à baila, trazer para fora a sensibilidade que ficou encruada, principalmente nos líderes, que é a área onde eu mais atuo com a Júlia e com a Renata. Sim. Porque é pela sensibilidade que você faz as conexões para o novo. Então, se você falar assim, o Einstein é um gênio. O Einstein andava de bicicleta.
O Einstein era paquerador, o Einstein escrevia poemas, o Einstein dava longas caminhadas conversando com Marx, com os matemáticos amigos dele. O Einstein fez uma entrevista com o guru da época, vamos chamar assim, não pejorativamente, mas dizendo que era uma pessoa que era o Krishnamurti, que era na época quando o Oriente começou a aparecer no Ocidente. O Krishnamurti trouxe toda essa visão do todo, essa fala que hoje a gente fala pelo viés da ciência, a soma das partes é maior do que o todo, eles já traziam de uma maneira mais espiritual. E o Einstein, bom, Spinoza, e o Einstein ele fez essas conexões. Então, um dia, quando eu estava em Berna, na Suíça, meu filho, esse que jogava basquete, foi comigo para a Grécia, mora hoje na Suíça. Eu estava em Berna e eu vi o relógio que o Einstein olhou e teve um insight onde ele percebeu a diferença entre se você estiver fora da Terra, do tempo e da relatividade. Eu tive uma emoção profunda. E eu penso que os sistemas educacionais, os sistemas corporativos, eles precisavam desse viés, dessa costura sensível. Quando eu me defini como um sorriso, e um sorriso escrito pelo Chaplin, sim, é porque uma das coisas que a gente talvez não dê tanto valor é o quanto uma música pode alterar o nosso nível de consciência, o nosso estresse. Uma música, quando você ouve, você entra naquela sintonia. Então, eu participei de um grupo do CETRANS, que era o Centro de Transdisciplinaridade, que é mais uma dessas ciências que vem para nos ajudar. Por isso que tem que ter as professoras de maternal, senão vocês vão ficar biruta. Então, física quântica, transdisciplinaridade, sim, interdisciplinaridade, quinta disciplina, comunicação não violenta, teoria U, digamos que é o currículo do século XXI. Então, você precisa ter gente que tem esse jogo de cintura que eu tenho para poder ler aquilo e decodificar para o uso. Então, por isso que eu chamo de maternal. E a primeira ação na construtora, lá nos idos de 98, foi lúdica. Foi absolutamente lúdica, porque é pelos jogos que você traz todo mundo na horizontal. É na roda que você traz, é na dança de roda, é no bastão da fala, que você vai emprestar, vai buscar lá atrás, nos xamãs, muitos anos atrás, um elemento que é um elemento pacificador, porque você segura aquele bastão, você se conecta com seu coração, a voz do coração é curta, porque ela vem daqui para cá, né? Ela não elabora, né? Ela vem... E eu fazia essas cerimônias, trazia esses rituais para que, de certa forma, eles sentissem que eles estavam numa oitava acima, que eles iam entrar no... Então, fazer um trabalho desse com a liderança, sim, no caso que era o corporativo, o meu marido, e fazer na outra ponta, que era o peão de obra, para mim foi a minha... Se eu dissesse assim, eu poderia pegar todo esse currículo e falar assim, eu aprendi muito mais nesses primeiros 7 anos do que era ser um peão de obra no Brasil, do que era morar na periferia e, ao mesmo tempo, da alegria que eu aprendi. Eu vou te contar só uma coisa. Eu fiz a primeira laje do primeiro empreendimento feito por nós. Gente, essa história da laje... Você imagina, a gente acha que a gente sabe tudo. Essa história da laje é muito boa. Muito artista, é criativa. Lá fiz um tablado. Aí fiz um karaokê, né? Um karaokê, fiz uma exposição de fotografia, né? Trouxe meus amigos artistas. A obra parecia uma galeria de arte. Você morria de rir. E aí fiz o tablado, com a tela, o karaokê, pedreiro, começa a música. Tarará. Eu falei, mas que engraçado, eles não estão cantando a música que está lá. Sabe a bolinha? Sim, do karaokê. Descobri que te amo. Não tinha. Eu falei, mas o que está... Chamei o mestre de obra, né? Eu falei, Tamara, o que está acontecendo? Ele falou, mas ninguém sabe ler, a senhora fez o karaokê. Então, nesse dia que eu vi
o quanto a escuta ativa é importante. Não, O isso aí é quanto eu perfeito, deveria esse ter exemplo. escutado o que ele, como seria a festa dele. Lógico que eles tocariam um violão e ia dar um show. E o próximo, o seguinte foi com o violão. Mas ali nasceu um projeto social chamado Eco 5, que era a ideia de entrar, já que eu estava lá falando da física, do emaranhamento quântico, de ego, você tem que... Como é que eu vou pegar o peão de obra que anda 2 horas, que mora no lugar que tem enchente, para falar do emaranhamento? Então, a ideia foi começar com storytelling. Roda todo mundo no chão, cada um contava a sua história, e a partir daí, dessas histórias, desse emaranhamento, a gente criou realmente uma outra cultura. Uma cultura que as pessoas queriam trabalhar lá, porque eles iam ter voz. E você fez também... Aí eu lembro que você contou que você acabou conseguindo também um curso para eles aprenderem a ler, lembra? Isso aí, então. E eu acho que esse exemplo é legal. Mas é muito do sistema. É muito sistêmico, porque assim, ela fez uma festa para ela. Entendeu? Para ela. Com exposição as de arte, não sei o quê. Tá tudo lindo. Né? O ego, né? Pra mim. Aí ela viu que tinha nada a ver com os caras. Aí, beleza. Aí você desce lá do pedestal e fala, bom, preciso ver o que tá rolando aqui. Então, você tem que ter uma visão, você tem que... Sistêmica, né? olhar tem que parar aquele sistema. Aí, assim, os caras não sabiam ler, né? Então, conta a história. Ela foi atrás disso. Né? Lógico que se você vê e você não faz nada, né? Se você está vendo ali o sistema, então, do lado da obra, tinha uma universidade. E aí eu fui procurar a Faculdade de Pedagogia e pedi para que eles montassem um programa de educação continuada. E esse programa de educação continuada tinha pessoa que já tinha feito o 1º ano, tinha gente que não. E deste programa, né, que foi, eu acompanhei durante um tempo, a gente ganhou um prêmio chamado Prêmio Franco Montoro de melhor projeto social. Um desses, hoje a gente fala colaboradores de base da construção civil, na época a gente falava peão. Um desses peões fez faculdade de engenharia. E um desses grupos, né, pela música, porque eu sou muito, eu sou partidária, um dia a gente vai falar sobre música, mas aí a Júlia, a minha sócia, porque ela é uma especialista nisso, né, nessa vibração que a música é capaz de causar na gente. E aí a gente montou também uma pequena banda dentro da obra, e essa banda se apresentou na inauguração do empreendimento, e um desses hoje é um cantor sertanejo que canta. Então, quando você percebe essa capacidade, se eu tivesse que dar um conselho, é dar um passo para trás. Dá um passo para trás fisicamente mesmo. Olha o sistema. Olha o sistema. Ops, olha o sistema. Às vezes você perde, mas a voz volta. A voz volta. Mas esse olhar do sistema... E é difícil, porque a gente é muito... Você está o tempo todo pelo evento. Você fica com uma lente muito fechada, muito obtusa, e é difícil. É um esforço mental. Você tem que trazer para a consciência. Né? Mas você consegue compreender que naquele momento, entrar num sistema que já estava todo mexido, eu tinha que me entender como uma professora de maternal. Senão não tem como você comunicar. Não tem como. Porque é tão difícil, né? A gente está falando aqui do pensamento sistêmico, né? A Anitta falou teoria U, que são coisas, né, que são fora da caixa mesmo. São sofisticadas. Só que dá pra gente falar numa linguagem acessível para as pessoas, né? Com exemplos, que nem tudo que você contou aqui, a pessoa não precisa falar assim, vamos definir o que é teoria U, vamos definir... Não, você aplica isso no seu dia a dia, trazer isso para o nível de consciência e, como tudo que eu sempre falo na vida, treinar isso para ficar automatizado. Né? Quando a gente pensa em formação de hábito e tudo que a gente faz, 40% do que a gente faz durante o dia é automático, Anitta. A gente não pensa sobre isso. Só que, infelizmente, o cérebro ele não diferencia. Olha, isso aqui é um hábito bom, isso aqui é um hábito ruim, não. O que ficar automatizado vai ficar. Então, eu acredito que o exercício da escuta ativa, da comunicação não violenta, do pensamento sistêmico, são coisas que a gente tem que treinar. Não adianta você ler uma vez, não, tem que ser uma coisa constante. E para isso, precisam ter pessoas que
tragam de uma maneira que fique fácil de aplicar, senão fica uma coisa muito distante. Não, e aí vai ficar intelectual, Fica, e aí não aí tem fica nada a ver chato. com isso. Por isso que eu falo que o afeto, lógico que há momentos, você mesmo quando fez o curso lá de Teoria U, comigo, você vê, há momentos que você tem que mostrar, mas que coisa mais fácil do que você usar analogias? Você acha que o sucesso de Jesus Cristo é só pela figura maravilhosa dele ou porque ele usava parábolas? Porque fica mais fácil você entender. precisa, porque há coisas muito intangíveis. Então, quando você usa uma analogia, quando você faz uma comparação, quando você usa uma parábola, uma história, você toca a pessoa por outro viés, por um sistema muito mais aberto. Sim. Né? Então, eu penso muito isso, que essa trajetória e acho que porque houve muita criatividade, né, para poder você juntar e olhar esse sistema e ver as necessidades do sistema e ficar todo mundo nessa horizontal. Quando você põe uma roda, você testemunha disso. Quando você põe todo mundo numa roda, você põe fisicamente todo mundo no mesmo lugar. Exatamente. Então, só isso já abre um campo que te permite uma comunicação mais democrática, uma comunicação mais verdadeira. Sim. E eu acho que isso aconteceu, a empresa, felizmente, abraçou, não vou te dizer que foram coisas fáceis, claro, mas abraçou transdisciplinarmente falando, tanto quanto a diretoria, quanto a parte técnica, quanto a parte de produção, né, que eram os peões. Eu acho que isso causou uma melhoria da estima de cada um deles. Claro. Todos saíram melhores dali. E nesse dia onde eu conversava com essa moça, que falou comigo, o que você faz? Eu falei, sou professora de maternal. Ela me convidou para montar um programa mais ou menos parecido com as coisas que eu tinha feito para a construtora, para uma grande empresa, uma empresa de mineração. E a gente fez o programa para engenheiros para falar desses assuntos, mas por meio de dinâmicas, que é um pouco o que você faz aqui, sim, de dinâmicas, as coisas muito ativas, nada de muito sentado, muito ativa, com caminhadas, com jogos. E a gente chamou esse programa de rito de passagem. Esse rito de passagem foi para mim também, porque eu não conhecia uma empresa grande por dentro. Eu não sabia quantas dores, quantos vícios, quantos problemas, e como era aquela cultura e aquele sistema daquela empresa. Eu nunca tinha entrado numa empresa, eu fiquei 7 anos lá, por isso que eu digo que foram 7 anos primeiro na construtora e 7 anos numa mineradora, ouvindo as dores, construindo. E eu diria que teve um momento muito importante, que um moço passou muito mal lá. Era uma imersão, eram 5 dias, e as pessoas estavam procurando a caixa né, e eu fiz um chá de erva doce. E eu fui levar no quarto para ele. Ele não sabia que existia isso. Na cabeça dele, corporação era... Entendi. Tô aqui, você tá aí. E aí, aquele chá, para mim, foi assim, um maior endosso do afeto, do quanto o mundo estava carente, quanto daquelas doenças que eu estava vendo ali dentro tinham essa carência pelo histórico das escolas, da competição, do vestibular, da puxada de tapete. Exato. E aqui eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E ali foi a segunda versão do Ahá, onde eu fiz isso com muito carinho mesmo, aprendi muito, porque tive possibilidade de... Tinham pessoas de geologia, de biologia, nossa, era uma delícia. E aí a terceira versão do Ahá, agora com sócias, onde a gente brinca que nós temos... Brinca não, a gente faz mentoria reversa, porque elas que me mentoram, porque elas têm 30 anos, eu tenho quase o triplo da idade delas. E esse é o foco. A gente acredita piamente que a sensibilidade, a paciência e o afeto, ele pode exercer um efeito tão grande quanto a medicina. Sim, eu também acredito muito. Como médica, eu vejo isso. Estava até comentando com vocês. Eu acho que hoje, e depois da pandemia, eu acho que trouxe à tona. Estava mais profundo
e trouxe isso para a superfície, das pessoas entenderem o quanto a gente precisa de pessoas, primeiro. Todo mundo. É o que você falou lá do Homem da Caverna. Como que venceu o urso, né, o leão? Porque tinha uma comunidade que sozinho ninguém consegue. E às vezes você precisa de uma mão, você precisa de um chá, você precisa de um abraço, você precisa de um olhar para entender isso e se sentir confortável e expor sua vulnerabilidade. E aí vem um emaranhado de coisas, né? Uma coisa que você falou que é interessante você vê, foram 7 anos. A gente tá falando de tempo, né? Da pressa. É isso que eu acho que para os jovens, né? Falando como né? Eu sou mais velha. Não, gente, eu tenho 45. Tudo bem, né? Mas você está falando para Temos pessoas aqui de 99. Fernanda de 99. Nossa, eu tava rezando para não falar 2000, porque 2000 já me dá um negócio, porque 2000 já tá muito próximo. 99 já dá uma sensação um pouco melhor. Mas eu sou de 77. Mas o que eu percebo dessa geração é esse imediatismo, e eu acho que se perde muito. Pensa bem, se você não tá presente lá na Grécia, conectada com aquela situação, se concentrando, você não dá para ter essa epifania. Não dá. É que eu tava comentando esses dias com eles, é que nem o filme do Elvis Presley. Você assistiu o filme dele? Assisti. A hora que ele se conecta com a música lá no culto religioso que ele tá, né, com a comunidade, né, que era afro-americana, e ele era um diferentão lá, né? E quando ele se conecta com a música, que ele entra em transe, né? Quem viu o filme, quem não viu vai ver essa cena. Eu fiquei pensando na geração de agora, que tá no celular, né, o tempo todo. Como que vai emergir isso? E como vai entender o que está acontecendo? Porque não tem como. Você não tem como dividir a sua atenção. Ou você está presente ou você não está. Então, e tem que ter a paciência para isso acontecer. Às vezes demora anos. Não é que você foi lá na empresa, voltou da Grécia e falou, gente, seguinte, tive uma epifania, agora é o seguinte, a gente vai fazer aqui, não sei o quê. Não! Não é assim, não funciona assim. Você ficou 6 meses... Buda em cima da mesa, olhando. Aí todo mundo deve ter achado que você era louca. Né? Com certeza. Essa louca isso. Tá aí e tal. Então, assim, eu acho que parar um pouco de olhar para o lado, o que os outros vão pensar. Né? Nossa, mas todo mundo está indo tão rápido, eu vou demorar um pouco mais, eu vou... Não, sabe, você que está mais jovem escutando, tenta silenciar um pouco, é difícil, porque é o tempo todo, né? Silenciar um pouco esses ruídos que acabam, às vezes, não deixando emergir uma coisa que você nasceu para ser. Porque o Elvis Presley, se ele tivesse no celular, no TikTok, ele não teria virado Elvis Presley. Simplesmente assim. Concorda comigo? Ele ia estar lá no TikTok imitando alguém, querendo ser outra pessoa. Então, assim, para mim é a coisa da paciência, como ter a criatividade, vem muito em encontro com a minha área da pediatria, porque eu vejo essa geração realmente meio perdida. É um maternal para os adultos. É um maternal para os adultos mesmo. Só que você está pronto para escutar. Aqui na aceleração, o trabalho que eu estou fazendo, né, são todos jovens, e eu fico feliz porque eles estão me escutando. Alguma coisa está entrando, ou não é? Alguma coisa está entrando. Não vai entrar 100%, porque isso demanda tempo. Né? Eu sou mais de 20 anos mais velha, não tem como, não dá para comparar, assim como não tem como comparar a sua experiência, por tempo mesmo, acho que o tempo mesmo, faz diferença, quantos livros eu já não li, filmes, músicas, viagens, a maternidade, paixões, exato, você vai, é o currículo da vida, né? Sabe o que eu queria te perguntar? O que você desenhou aí no... Bom, eu desenhei... Ela rabiscou o negócio. Não, é que eu ia falar assim, bom, primeiro que eu sempre... Eu sou uma pessoa que... Sou muito visual. E desde pequenininho eu desenhava olhos. E a minha mãe falava, nossa, essa menina tem alguma coisa. Levava até no médico, eu tinha olhos em todos os lugares. Mas aí, eu acho que é muito no sentido de ter uma visão. Talvez até uma vidência, eu diria. Mas o que eu desenhei aqui... É um esqueminha para falar de consciência. Imagine que isso aqui é a consciência, tá? Essa parte de cima do sorvete. Tá. Aqui é um inconsciente pessoal e aqui é um inconsciente coletivo. Aqui é o self, aquela coisa, pode ser o tal, pode ser a fonte, pode ser a força, tem vários nomes. O consciente, tá dando para ver aí, Alvin? O consciente ele vai aqui. Tá bom.
E a gente chama isso de relação ego-self. Aqui está o ego, relação ego-self por causa disso. E aqui estão os papéis. Então, não é que assim que você precisa abandonar o ego. Ele tem uma função, mas a função do ego é uma função de estar no lugar dele. Porque se você tem um ego fraco, os papéis, um papel de mãe, o papel de amiga, o papel de filha, o papel de médica, são vários papéis que a gente tem, são as personas da gente. Então, quando você tem um ego firme, esses papéis são firmes. Como mãe, você é diferente de como amiga, né? Você tem um outro papel. Quando você tem um ego muito inflado, você não tem papel nenhum, é o ego, você é você. É o todo, né? É o todo. Então, o eixo ego, self, isto é, aqui está a fonte, aqui está onde você fala, nossa, saquei, é onde que está aqui, que estão todas as, vamos dizer, aqui é o momento do tal, é o momento da força, alguém pode dizer, quando eu me conecto com Deus, aqui, é nesse pedaço. Quando esse eixo está adequado, você está no eco. Você está no eco no sentido de você consegue ser você dentro do todo. Perfeito. Faz sentido? Faz. Agora o olho é porque eu gosto de desenhar o olho. Eu falei, gente, ela desenhou um sorvete aqui que eu não estou entendendo o que é. Mas sabe por quê? Lógico, você também é chegada nos cursos. Eu me apaixonei, depois que eu me apaixonei pela mitologia, eu fui atrás de quem se apaixonou pela mitologia. Tá. Obviamente, fui atrás do Freud, mas quem eu vivi uma história de amor foi Jung. Porque o Jung faz aquilo que eu acredito, que você, não é, todo mundo fala, ele fala, não seja junguiano, seja flaviana, seja você. Sim. Coloque todo o teu repertório, seja quem você veio para ser, porque aí a viagem é muito mais legal. Muito mais legal. É muito porque senão a viagem do outro. Exatamente. E aí, eu já aluguei muito frustra. sonho. Eu alugava, naquela época, eu alugava fita, né? Não tinha na fita? Tinha, eu ia lá e às vezes eu falava, nossa, eu estou alugando o sonho alheio. Então, quando você não precisa alugar nenhum sonho, você descobre o seu, você vive em mais harmonia, mesmo com dores. Sim. E o que você falaria, pensando assim, para a gente fechando, em relação às empresas, o que você, que treina líderes, vê líderes, você acha que, você falou da comunicação, do afeto, mas que conselho que você daria para quem está ouvindo, que é líder, que é gerente, que... seguramente assim, a sensibilidade, seguramente é um acesso à sensibilidade, porque quando você vai subindo, né, nessa hierarquia de cargos, você às vezes vai se fechando e você vai só produzindo, então se você volta, a saída é para dentro. A saída é para dentro. E para dentro é onde você vai conectar sistemas que muitas vezes estão amortecidos, Sim. Muitas vezes esquecidos. Então, não é uma questão de ser bonzinho, mas é uma questão de se conectar. E eu gosto de dar o exemplo do Einstein, porque é uma coisa simples. De você andar, passear, escrever poemas. Ele podia se achar o tal, né? Ele podia achar que era uma máquina de raciocínio. Não, ele é um organismo vivo. E a cada pessoa, hoje aqui, o meu sistema já se fortaleceu com o encontro com vocês, com o encontro com os jovens. Então, ter essa percepção, isso é uma coisa de percepção e de sensibilidade, porque todo o resto, Flávia, eles têm. Eles têm o dinheiro, eles fazem fitness, eles correm que nem um louco, eles comem adequadamente. Isso é um ótimo passo. Mas se acessar a sensibilidade, fica um passo em harmonia com a vida, né? Até com a finitude da vida. Porque você começa a valorizar o seu momento, o seu presente. O seu tempo, né? Eu diria que é sensibilidade e presença. Porque realmente o que eu vejo o que você está falando é uma correria tão grande, é um fluxo tão
ligeiro e uma sensação do tipo, se eu me aproximar, eu tô sendo bonzinho, ou querer ser amiguinho. E é que nem na maternidade. Isso. Né? Você ser próximo do seu filho, ouvi-lo, escutá-lo, não tá sendo amiguinho dele. Você tá cuidando. A criança, ela merece ser cuidada. Ela merece isso, né? Ela não merece ser feito só o que ela quer, o que ela acha que é bom. Tem coisas que a gente tem que dar o limite, como mãe, como pai, mas sem esquecer que é um indivíduo que tem as suas vontades, que está crescendo, que está aprendendo, mas que precisa de acolhimento. Eu acho que dentro de uma empresa, se o líder se coloca nesse pedestal mesmo, como o médico muitas vezes se coloca, e eu falo muito isso na medicina do estilo de vida, é uma quebra de paradigma, porque a medicina tradicional faz como? Mesa, que nem a gente está aqui agora, eu estou de um lado, você está do outro, você vem, fala a sua queixa, ou eu faço um diagnóstico de uma doença, e eu falo, olha, Anitta, você precisa fazer isso, 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 isso. Sem ao menos pensar que talvez isso aqui não esteja dentro da sua realidade, da sua possibilidade. Aí você fica concordando, você fala, bom, o médico está falando. Aí você vira as costas, eu falo, bom, check. Fiz o que eu tinha que falar. Falei o que eu tinha que falar. Só que não engaja. A medicina do estilo de vida faz o quê? Ela quebra isso aqui, essa barreira. Tanto física quanto, né, psicológica, aonde o médico sai do pedestal dele lá do sei tudo que é bom para você, como um líder, se coloca em pé de igualdade. Tanto que lá em Harvard eles comparam muito a consulta com uma dança, com uma valsa, aonde o paciente e o médico tem que ter harmonia, senão você não consegue dançar valsa com ninguém, né? E esse fluxo gera o quê? O tratamento, que vai ser provavelmente diferente disso aqui, do que você achou, vai ser outra coisa, engajado e alinhado com a realidade daquele paciente. E eu projeto muito isso para as empresas, agora que eu estou entrando nesse mundo. O líder é meio que um médico com seus pacientes. Como professor, como dos professor alunos, dos alunos. Sistemas e aí que ele tem que se igualar. E muitas vezes entender que, por mais que eu acho que aquilo é melhor, não vai fazer, não tem ainda condição de entender. Né? Não está pronto para receber essa informação. Por exemplo, um tabagista que senta na frente do médico e fala assim, não, mas minha avó fumou até os 100 anos e não morreu. Essa frase demonstra que ele não está preparado para mudar. Não adianta querer ficar naquele instante, olha, mas você vai ter câncer de pulmão, você vai não sei o quê. Ele não vê necessidade, eu vou ter que, maternal, né? Vou ter que, por outro caminho, mostrar para ele que talvez ele precise mudar, mas não naquele momento. Então, acho que a liderança, ela, hoje que eu vejo, um pouco que eu vejo aqui, realmente está muito desconectada do que está por baixo dela, né? E é realmente isso que você falou, essa sensibilidade que está faltando. Só que o que eu vejo o problema é criar consciência de que eles precisam dessa sensibilidade. Abrir a cabeça, por exemplo, para escutar você, para escutar uma aula que eu dou aqui de escutativa. Eles têm que estar prontos para ouvir, nem todo mundo está, né? Eu acho que hoje a gente tem algumas terapias, né? Eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, a constelação organizacional. Então, na teoria U, a gente contempla muito o corpo, né? No sentido de que ele está nos dando dicas, né? Não só pelo arrepio, pelo frio na barriga, por fechar o seu pescoço, mas também porque a forma como você se coloca. Então, quando eu falo, acho que a gente se coloca no círculo, no chão, você está igualando, mas também a forma como eu me coloco na sua frente, a forma como eu recebo como um líder, como eu recebo algum colaborador. Então, essas linguagens, elas são muito recentes. Se você pensar em estudos dos grandes, né, como Freud, Jung, Melanie Klein, todo esse grupo é muito recente. Então, algumas pessoas têm que se dispor, como você, como eu, como a Júlia, como a Renata, se dispor a fazer essa travessia desse novo modelo de ensino-aprendizagem, desse novo modelo de medicina, que é uma medicina completamente diferente de estilo de vida. E é um dos cursos, tanto a psicologia positiva quanto mais concorridos de Harvard hoje em dia. Sim. Pela necessidade dessa travessia. Sim. Então, eu
eu acho que nós estamos fazendo uma comunidade de agentes de transformação, e inclusive para nós mesmos, né? Claro, com Porque certeza. e eu acho que o mundo precisa disso nesse momento, né? Nós estamos nesse balançar aí de guerra na Ucrânia, de onde a gente vai ter segurança se não dentro? Porque Né? o que a Se gente não viveu dentro da e o gente, que a gente né? está vivendo agora no nosso país, com a política, com a eleição presidencial, onde famílias estão se desmantelando Não se porque não falam, conseguem não almoçam. conversar, sabe? Por exemplo, eu e meu irmão, a gente tem opiniões políticas diferentes, mas eu consigo sentar com ele e conversar. Sabe? Esses dias a gente sentou e eu falei o que eu pensava. Eu via que ele estava incomodado, e quando ele falava, eu ficava incomodada, confesso, com algumas coisas, mas escutei o que ele tinha para falar. A gente conseguiu ter um fluxo, sabe? E não precisa sair um vencedor, né? Não precisa sair quem tá certo, quem tá errado, mas simplesmente se abrir. Agora, em compensação, eu tô vendo outras situações, as pessoas estão brigando, não conseguem conviver, não conseguem falar, porque um votou num cara, outro votou no outro. Então, assim, e aí, se a gente for parar para pensar, a gente vive no mesmo país. É um sistema, Enorme, sistema país, né? um sistema único, Um né? único. E aí, assim, se eu votei num cara e ele não ganhou, eu vou ficar torcendo contra? Ou eu vou achar que... Entendeu? Não tem, pra mim, não tem sentido nenhum. Acho que isso aflorou... Aí veio a pandemia, veio isso aqui. Eu acho que realmente... quem tá conseguindo olhar um pouquinho mais... Tá mais calmo. Eu sinto que eu tô mais zen do que a maioria das pessoas. E eu falo, gente, não é possível que eu tô tão calma. Tá todo mundo ficando louco. E eu falo, nossa, que bom que tem pessoas que estão mais centradas, que estão conseguindo, porque senão entra um embate e eu não sei onde vai ficar. Esses dias eu vi o Luciano Huck, ele fez assim, ele pegou 3 potes, ele falou assim, ó, essas pessoas aqui, ele pôs um milho lá, votaram no Bolsonaro. Essas pessoas votaram no Lula. Essas pessoas têm spots. E essas pessoas votaram nulo, branco, nananã. Aí ele misturou tudo. Falou, tudo isso aqui é o Brasil. Tudo misturado. Misturou os grãos. Aí depois do lado assim, família, trabalho, amigos. Ele falou, se você pegar a sua família, vai ter esse pool de pessoas. Se pegar o trabalho, vai ter esse pool de pessoas. Ou seja, vai ter gente que votou em um, vai ter gente que votou no outro, vai ter gente que não votou em ninguém, tem gente que, né? E isso não significa que aquela pessoa, e rotular aquela pessoa, porque ela votou em determinado candidato, ele falou, pensa que é alguém que você gosta, quer ver, às vezes alguém que ajudou você em algum momento, e porque ele votou em alguém diferente de você, acabou. Você rotulou ele de um jeito. Então, assim, volta muito o ponto da comunicação, da conversa, do diálogo aberto mesmo, né? Você vê, a gente sempre vai e volta, cair na parece que é um comunicação. disco, né, gente, desculpa, parece um disco que tá arriscado, mas e eu falo aqui muito pro pessoal da aceleração, que a comunicação, para mim, realmente é a base de todo o resto. Se não tiver, é o primeiro item, se não comunicar, você já não vai pro resto, porque já tá tudo distorcido, né? Se a liderança não se comunica, e se entre eles, entre as diferentes partes de uma organização, não existe um fluxo de conversa... Hoje, o nosso trabalho praticamente é isso, é chegar na liderança, é falar sobre comunicação. A Júlia já deu várias aulas de comunicação não violenta, e falar de comunicação não violenta e teoria, e muitas vezes nem precisar falar da teoria, só provocar um círculo de confiança, você já consegue diminuir um pouco a pressão. Então, é muito simples, porque é prático. Né? É como eu posso te falar, olha, você precisa andar, correr, mas é diferente a gente sair para andar. Exatamente. Então, esse é o nosso trabalho hoje, fundamentalmente em grandes empresas, e sou muito otimista em relação a isso, sabe? Eu também. Eu acho que vai ter um momento que as coisas vão se encaixar e se conectar. E eu quero agradecer muito você me fazer aqui relembrar a sequência cronológica. Olha que teve Noite Escura da Alma nesse momento. Né? Não, sim, muito com certeza. Eu que agradeço a generosidade de você dividir seu tempo e toda a sua bagagem. A gente ficaria aqui horas falando, mas acho que é uma provocação mesmo para quem está escutando, pensar sobre isso, pensar sobre, né, essas pequenas provocações mesmo que a Anitta fez e que eu fiz, e refletir. Só que para isso,
o que eu recomendo é respira, pausa, Isso né? mesmo. Usa um pouco desse tempo, realmente sai um pouco daqui, do mundo que às vezes nem te pertence, para ir para você. E aí sim você entender o que, por exemplo, a mídia, o que a tecnologia pode te trazer. Eu acho que quando você vai, né, para a mídia, Uhum. entendendo o seu propósito, o que você quer, você consegue discernir e não se contaminar Ó, tanto, eu tenho que né? deixar uma frase do Chaplin, que é um dos meus ídolos. O Chaplin, uma vez perguntaram para ele o que é a vida, né? E aí ele respondeu assim: uma vida não é nada. Com coragem, pode ser tudo. Então, se eu tivesse que deixar mais um conselho, eu deixaria de coragem, que é agir com o coração, que é realmente deixar o medo um pouquinho de lado, ou pelo menos levar o medo no bolso, mas ir. Mas encarar, É né? encarar e fazer o que tem que ser Obrigada. feito. É isso aí. Obrigada, de Obrigada. verdade. Então, gente, a gente encerra hoje, eu como host, sem os meninos aqui. Agradeço de novo a oportunidade, agradeço a Anitta por estar aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Se quiserem mais um podcast relacionado a isso, estamos aqui abertos para discorrer, porque é um assunto para muitos podcasts. Aqui foi só uma provocação mesmo para vocês. Tchau, tchau.